querido intercessor e guerreiro do reino de Deus. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. E nós estamos aí caminhando juntos, aprendendo sobre as nossas armas. Como guerreiros, nós temos armas e nós já falamos de muitas delas. E hoje nós vamos falar de uma arma diferente. Eu não sei se você a encara como arma espiritual, mas hoje você vai aprender que é uma poderosa arma sim. E eu quero ler antes com você na palavra de Deus, Joel, capítulo 2, versículo 12. Através do profeta Joel, o Senhor declara: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu acho que você já sabe agora, então, qual é a arma que nós vamos estudar hoje. O jejum, sim, como nossa arma de guerra. Na Bíblia nós encontramos diversas armas à nossa disposição, como nós já estamos vendo durante essas semanas, para a batalha espiritual. E uma dessas armas poderosas é o jejum. O jejum é descrito em diversas situações na palavra de Deus, como uma forma de obediência ao Senhor, como uma forma de nos colocarmos diante dele, em quebrantamento, para buscar uma orientação divina que precisamos, separando aquele tempo exclusivamente para o Senhor, em dedicação a Ele, na busca de uma vida mais próxima do Senhor. Jesus é o nosso exemplo, né, em todas as coisas. E Jesus, no início do seu ministério, ele jejuou 40 dias. Ele esteve no deserto, afastado, e ali ele esteve buscando a face do Pai. E nesse tempo de jejum, ele esteve também diante de uma afronta, uma grande afronta com o inimigo da nossa alma, com Satanás, que veio diretamente para tentá-lo, para derrubá-lo. Ali Jesus nos ensinou lições poderosas de como sermos vitoriosos. Até nós já aprendemos algumas semanas atrás sobre a palavra de Deus como nossa espada e como o Senhor Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar o inimigo. Mas hoje a gente vai destacar o jejum, que também foi uma arma poderosa que Jesus usou. Você pode perguntar quais seriam os benefícios do jejum. Então nós temos aqui um pequeno resumo no nosso encontro 18 e eu quero passar cada um desses pontos com você. Foi extraído, né, de um estudo do Dr. Bill Bright, um servo de Deus muito usado pelo Senhor, e ele comenta então alguns desses benefícios da prática do jejum na nossa vida. Em primeiro lugar, ele fala aqui que o jejum é uma forma instituída pela Bíblia de nos humilharmos e verdadeiramente nos colocarmos na presença de Deus. Esdras, capítulo 8, versículo 21, há um texto bem interessante da palavra de Deus que fala sobre o povo de Deus jejuando e orando. Há muitos textos na Bíblia que você vai ver claramente a prática do jejum, né? Que chegavam-se diante do Senhor em jejum, humilhação, quebrantamento, súplicas, né? Mas eu vou destacar aqui esse texto agora de Esdras. No versículo 21 do capítulo 8. Então, ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e também tudo o que era nosso. Veja que interessante, então ele convoca um dia de jejum, um dia de busca, um dia de oração, porque eles iam ter uma grande empreitada, partiriam em viagem, todo aquele grupo, né, retornando a Jerusalém. Então, antes desse retorno, é proclamado um dia de jejum. E no final do versículo, do texto aqui, no versículo 23, assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu às nossas orações. Então, o jejum é uma forma de nos colocarmos diante do Senhor. E aqui nós vemos a questão do quebrantamento, da busca da face do Senhor, e uma necessidade que precisamos da presença do Senhor conosco. O jejum também pode revelar ao indivíduo sua verdadeira condição espiritual, levando a um quebrantamento, arrependimento e mudanças. Porque quando nós
nos separamos, né, do alimento, de estarmos ali, alguma coisa que a gente gosta, né, e é tão bom, né, e leva a comunhão com outras pessoas, inclusive estarmos ao redor da mesa, mas nós separamos aquele tempo para estar na presença de Deus, para buscar, para jejuar, e nos quebrantarmos mesmo diante dele. O que acontece é que Deus pode trazer também revelações sobre a nossa própria condição espiritual. E isso pode gerar mudanças, se nós, claro, permitirmos, né? Mudanças na nossa vida e na nossa caminhada. O jejum também é essencial para que haja avivamento. Nós vamos ver nos grandes avivamentos da história da igreja e mesmo dentro da palavra de Deus, os avivamentos que houve em Israel, momentos de restauração espiritual em Israel, no período dos reis de Israel, nós vamos ver assim grandes reformas e vamos perceber que nessas reformas houve períodos de jejum. O jejum, então, ele serve para esse avivamento, para esse despertamento, serve também de veículo para a revelação da operação do Espírito Santo de maneira mais poderosa e incomum em nossas vidas. Nos ajuda a entender mais a palavra de Deus, dá-nos clareza espiritual, tornando a palavra mais viva, mais prática e significativa na nossa vida. Não que o jejum em si faça um milagre, mas o fato de nos colocarmos na presença do Senhor abre então essa janela de oportunidade, aonde Deus pode, pelo Espírito Santo, agir com mais profundidade na nossa vida. O jejum transforma a oração numa experiência mais rica e mais íntima com Deus, porque o nosso coração se abre, o nosso espírito está quebrantado, há uma abertura realmente sim para a ação do Senhor e do seu Espírito na nossa vida. O jejum nos restaura, nos traz de volta a um amor maior, uma expressão, né? Um despertar do amor por Deus e pelas coisas de Deus. Então, ele é muito, muito positivo para a nossa vida, nós temos tempos de jejum. E aqui o autor, né, nesses comentários sobre os benefícios da prática do jejum, não entrou aqui na questão da batalha espiritual, mas a batalha espiritual, ela também, o jejum é muito importante para que nós possamos avançar no terreno espiritual e entendermos muitas vezes, temos discernimento, porque nós estamos nos colocando diante de Deus para recebermos dele direção. Então, toda a ação de guerra, toda a ação em que nós temos de combate espiritual, o jejum ele faz parte. Ele é muito importante para termos vitórias no mundo espiritual. Jesus até fala sobre isso com seus discípulos quando eles não conseguiram expulsar um demônio. E Jesus disse, olha, essa casta só sai com jejum e oração. Então, há momentos que o jejum ele é uma arma muito poderosa para nós enfrentarmos castas demoníacas e situações em que o demônio está enrustido e nós precisamos ali que ele seja então desmascarado, confrontado e as suas obras sejam destruídas. O jejum tem esse proveito sim. Um autor que escreve com uma forma assim muito abençoada sobre o jejum é um pastor, ele é norte-americano, mas ele é de origem indiana, Maharishi Chavad. E esse pastor, ele tem um livro específico sobre jejum. E ele comenta algo, né, nesse livro, o nome do livro é O Poder Secreto do Jejum e da Oração. E ele fala algo que é bem interessante para nós quanto a essa questão de batalha espiritual e o jejum. Ele diz assim, à medida que você jejua e busca a face do Senhor, ele começará a implantar em você a autoridade. Então, muitas ações de combate no mundo espiritual, principalmente de guerra estratégica que nós falamos, aonde entra combates de alto nível, o jejum é muito importante. E é interessante que todas as religiões, elas usam o jejum como uma prática. Você vai ver que as grandes religiões no mundo, né, elas têm práticas de jejum. E até no satanismo, os servos de Satã que servem com clareza, eles sabem que estão servindo a Satã, eles têm dias de jejum.
Mas o jejum ali é usado muitas vezes, e nessas grandes religiões, mais como algo religioso e quem sabe uma barganha espiritual com os deuses, né? Com as forças espirituais para conseguir algo. E para o cristão, para o servo de Deus, o jejum não tem essa conotação. Nós temos que cuidar com isso. Não é uma ação religiosa para eu fazer algo e convencer Deus, um Deus relutante a me abençoar, porque está me vendo com fome, né? Então agora Deus vai me abençoar porque eu estou aqui, né? Deixei de comer para estar orando, então aí Ele vai ficar olhando para mim com piedade, vai me conceder aquilo. Não, isso aqui é uma visão das falsas religiões, que querem convencer seus deuses, né, a trazer para eles dádivas, e eles querem comprar essas dádivas através de jejum e sacrifícios. Então não é o nosso caso. O jejum, ele é muito importante para nós. Não vai mudar Deus. Mas nós nos aproximamos de Deus, você compreende? Aí que está a grande diferença. Nós nos quebrantamos, nós nos separamos, nós nos consagramos. Por conseguinte, nós ficamos muito mais abertos para que o Espírito Santo se manifeste na nossa vida, para que o Espírito Santo haja na nossa vida. E também para aqueles enfrentamentos que nós temos que fazer no mundo espiritual, para termos discernimento e, como disse esse escritor, experimentarmos mais dessa autoridade, clareza e no exercício dos dons espirituais para o enfrentamento no mundo espiritual de poderosas ações das trevas, né, que se levantam e que nós precisamos conquistar, inclusive de territórios, de guerra estratégica que nós chamamos, né? Então é muito importante. O jejum também, isso também se reflete para a nossa vida pessoal, em alguns momentos, né? Porque quanto mais oramos e jejuamos, mais próximos estamos do Senhor e mais da sua autoridade e graça recebemos, porque estamos na presença do Senhor, não porque compramos mais do Senhor para nós, mas porque nós nos colocamos mais na presença dEle, nos separando de coisas que não são pecado em si, né? São muitas vezes coisas legítimas, né? Mas como a questão do alimento, precisamos do alimento para viver, mas estamos ali abrindo mão do alimento para nos santificarmos, para nos colocarmos diante do Senhor, para buscarmos a face dEle. O jejum na prática para diversos momentos da vida cristã e também é indicado para momentos de grandes desafios e grandes lutas. Se você está passando um momento de grande desafio na sua vida, então eu indico que você faça uma campanha de oração e de jejum. Busque ao Senhor um discernimento específico, como deve ser esse jejum, essa caminhada de jejum, o tempo desse jejum, como deve ser o processo desse jejum. Isso é uma coisa que você precisa ouvir em Deus, entender no seu coração e segundo a sua condição também física, ok? Isso tem que ser respeitado, né? Mas coloque-se diante de Deus segundo o que for possível, o Senhor sabe, e Ele vai guiar você para buscar. Se você está passando um tempo de enfrentamento, de grande batalha, de grandes lutas, eu recomendo que você entre no tempo de jejum e oração. É importante buscar o Senhor, orientações sobre esse momento adequado, como já dissemos, e direções de como fazer esse jejum. E durante o jejum, dispor o nosso coração a ouvir o Espírito Santo, santificar e engrandecer o nome do Senhor, separando um tempo específico para isso. Eu sempre recomendo às pessoas que jejuam que, segundo a possibilidade, elas separem um tempo maior para Deus. Eu sei que às vezes a pessoa está em um tempo de trabalho, é muito complexo, né? Mas se você pode se retirar, se você pode ter um tempo de jejum em que você pode priorizar mais o Senhor e estar, vamos supor, uma manhã, um dia de oração e jejum na igreja, num espaço separado, ou mesmo na sua casa, em que você pode estar ali buscando mais a face de Deus, isso é muito proveitoso. Você só vai ganhar, né? Porque você está já separado, dedicando esse tempo de jejum. E se você começar a buscar, então, mais ao Senhor, com intensidade, você vai receber, sem dúvida,
mais de Deus sobre a tua vida e até mais discernimento nesse tempo de luta e força também para você enfrentar essas batalhas e dificuldades que você está passando. O jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a resolução de que estamos dispostos a sacrificar tudo, até mesmo nossa própria pessoa, para obter aquilo que buscamos para o reino de Deus. É interessante notar isso, que realmente a maior parte dos períodos de jejum da nossa vida deveria ser por causas do reino de Deus, como disse aqui o autor John Maxwell. Nós deveríamos ter esses tempos de jejum, tendo causas do reino de Deus e buscando pelas causas do reino de Deus. E eu creio que isso seria muito mais dentro do que a visão do reino, muito mais proveitoso para nós, porque às vezes enquanto estamos na presença de Deus pelas causas do reino de Deus, Deus está tocando a nossa vida e está fazendo coisas pessoais e está nos transformando, está ministrando as nossas vidas enquanto nós estamos na brecha pelas causas do seu reino. Quando nós entendermos melhor isso, eu creio que nós vamos avançar muito mais na nossa vida espiritual e na nossa caminhada de intimidade com Deus. O jejum, desde que usado com sabedoria, ele é uma arma poderosa na vida do cristão. Então eu quero te incentivar à prática do jejum. Se você quiser saber mais sobre jejum, eu recomendo que você leia então o livro desse autor que nós comentamos, esse pastor Maharshta Chavda, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. É um livro que você vai aprender muito sobre jejum, nas lições que Deus ensinou o seu servo e que depois de muitos anos o Senhor disse: agora você vai escrever e vai ensinar a minha igreja sobre o jejum. Foram mais de 10 anos que o Senhor trabalhou na vida dele, ensinou muito sobre a questão do jejum e ele teve vitórias estrondorosas através do jejum, milagres estupendos na prática do jejum e da oração. E nós aprendemos muito na vida desse servo do Senhor, porque realmente Deus o treinou, o preparou para que depois ele pudesse escrever e preparar a igreja, para que a igreja aprendesse sobre jejum, que é uma prática tão esquecida do povo de Deus. Mas você, como guerreiro de Deus, não pode esquecer, tem que entrar aí, gente. Vamos lá. Semanalmente, que você separe um tempo para buscar a presença do Senhor e ter o seu jejum, semanal, mensal, que você possa separar esse tempo para você buscar a presença do Senhor. Amém? É uma arma poderosa que está à sua disposição, basta somente disciplina para usá-la, é o jejum. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos e que essa lição que hoje aprendemos sobre jejum possa ser praticada por todos os guerreiros que estão orando comigo. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo, peço sabedoria, discernimento para que todos eles, Senhor, possam então usar essa arma, ó Deus, que abre tantas portas e que nos coloca na Tua presença, Senhor. E ali na Tua presença, Senhor, nós somos fortalecidos, dirigidos, temos mais discernimento e a autoridade para operar no mundo espiritual, no combate espiritual. Nós abençoamos a cada um, Pai, em nome de Jesus, que cada um cresça na prática do jejum, é a minha oração. Amém. Que Deus abençoe você e essa semana, não esquece, hein? Separa um dia para você jejuar e buscar a presença do Senhor. Deus os abençoe.